por favor, nos presenteie. Vamos ouvir agora poemas declamados pelo próprio autor, pelo poeta Thiago Luz. Com licença aqui, vamos aproveitar aqui de um bom vinho, enquanto passamos aqui esse momento agradável. Tenho 3 poemas aqui. O primeiro foi premiado recentemente num concurso literário, fiquei em primeiro lugar no concurso. O segundo, ele foi selecionado por uma antologia, mas eu não lembro do nome do prêmio nem do nome da antologia. O terceiro é inédito. Inclusive, me perguntaram recentemente por quantos prêmios literários eu tinha. Não sei, realmente eu não me importo. Tem um monte de troféu lá guardado no armário, mas, cara, acho que a função do poeta é escrever. Ponto. A partir do momento que ele escreve, está concluído o trabalho dele. Não tem que publicar, não tem que lançar. Mas eu vou te pedir uma licença. Eu gostaria que depois pusessem aqui embaixo, por gentileza, e que você nos falasse do seu blog, porque quem quiser saber sobre a trajetória que ainda ocorre do poeta Thiago Luz, sobre os seus prêmios, pode ir lá no seu blog, não é isso? Pode, eu tenho blog sim. Como faz o acesso? Eu tenho um site, blog na internet, poetathiagoluz.wordpress.com, Instagram, @poetathiagoluz e Facebook Thiago Luz. Eu gostaria depois de pedir que colocassem aqui, né? E agradeço, porque eu ando volta e meia passeando, sou seu fã, então ando passeando e vejo lá os prêmios. Para mim, nada mais, nada menos do que reconhecimento materializado do que você nos fez sentir com suas obras, entendeu? Então eu acho muito, muito importante apreciarmos isso e valorizarmos seus prêmios, viu? Assim, tem uns prêmios lá, às vezes eu sou um pouco metódico, eu tenho uma planilha com os concursos que eu quero participar. E por que eu participo de concursos? Basicamente porque as grandes editoras não abrem espaço para novos nomes. Então, se você não é um apresentador de televisão, não é um cantor que tenha sucesso na sua área, dificilmente você vai conseguir publicar um livro por uma grande editora. A menos que você seja um gênio, algo que eu não sou. Então, os concursos literários são uma forma de você estar se publicando e tal, e ter a chance de estar conversando com outros poetas, você está no meio literário e interagindo. Acho que isso é importante. Embora o objetivo não seja dinheiro, não vivo de literatura, não dependo de literatura e não faço literatura para ganhar a vida, então não me prostituo. Embora eu não critico quem faça, acho que cada um sabe da sua vida, eu sei da minha, né? Me perguntaram recentemente quantos prêmios eu tinha. Enfim, um amigo meu me mandou uma mensagem: pô, Thiago, ganhou outro, quantos são e tal. Eu contei na planilha, o site não está atualizado, tá? O site deve ter em torno de 50, 55 prêmios. 55 a planilha chega a 70, mas enfim, não é vale a pena conferir. Mas é divertido participar de concursos, né? É legal. Principalmente quando tem premiação e você pode ir lá no lugar e conversar com outras pessoas e estar ali naquele meio e interagindo lá. É bem legal, né? Porque a literatura em si é uma atividade muito solitária. Você escreve, enfim, sozinho ali e tal. E ela se concretiza, lembrando uma definição aí quando tem a obra, o leitor e o meio que possibilite a obra chegar ao leitor, né? Eu discordo um pouco. Eu acho que a literatura se caracteriza pela confecção da obra. Aquele momento que, fez, ponto. Isso vai ser vinculado por um meio, se alguém vai ler, é outra questão. Você pode caracterizar de comércio, do que quiser, mas a literatura em si eu acredito que seja quando você faz a obra. Mas, evidentemente, quando você tem alguém que lê e te dá um feedback daquilo que leu, acho que é bem legal, é bem interessante, por ser uma atividade muito solitária. Compreendo. Vamos parar devagar e vamos ler depois disso. Por que os sinos dobram, Carlos? O patrão te cobra o emprego, a esposa te esmola o pão e o filho te chora o brinquedo. O patrão te cobra os atrasos, a vida te nega o tempo e o tempo empoeira os versos. Os anos te cobram um preço, as traças estraçalham poemas e teu filho dorme, ignorante, a felicidade dos que ainda não conhecem o mundo dos homens.
Um cão baldio te tira o sono, na profunda madrugada da cidade, das sirenes, das ambulâncias e das fábricas. E o desemprego te tira o sossego, enquanto tua esposa dorme, como se não fosse cavalo chucro a montaria do desejo. É o mundo, Carlos. O suor não traz luz, não traz poemas, e os sinos não dobram pelos desgraçados. Gostei muito desse. Tive a oportunidade de lê-lo antes de começarmos a filmagem. Gostei muito. Pode prosseguir, poeta. Pode prosseguir. Eu ganhei um prêmio literário recente, mas... Esse você ganhou um prêmio acho literário? Acho que era 9º concurso literário, o Roberto Nonelotti. Alguma coisa similar a isso. E perdoe-me até a organização do concurso. Eu não sei quem foi o Roberto Nonelotti, mas... É poeta. Possivelmente alguém ligado. Eu espero que sim, né? Que sim. Participar de um prêmio com nome de político é não, lixo, né? É algo que eu não faço. Eu tenho alguns pudores de concurso literário. Devolveria o prêmio. Já pensei em devolver o prêmio, já pensei. Nós temos isso, né? Nós temos casos em que as pessoas devem... Acho que o mais famoso, para quem sabe literatura, é o Sartre, que não aceitou receber o Prêmio Nobel de Literatura. Pensei em devolver algumas vezes, né, por quem estava organizando. Aí a questão político... Né? A gente gira, mas a literatura literatura é vida, né? A literatura somos nós, estamos envoltos em tudo isso que nos cerca. Vamos a outra obra, meu poeta. Aí lembrando aquela definição que eu dei anteriormente sobre literatura como o escritor ou o poeta na vitrine, na vidraça, tentando enxergar o outro lado, esse poema tem muito a ver com isso. Paisagem da janela. Amanheceu amargo gin, e meu olhar soterrado pelo mundo confundiu o outono com borboletas mortas, biscoitos coloridos da distopia. Porque o mundo transborda espectros com olhos de níquel, crânios faturados na vala, moedas, nossos ossos de vidro. Efêmero, meu Deus, efêmero. A tarde logo chegou cinza e surda, sem pardais e esperanças. Apenas os telhados desbotados do subúrbio, os velhos telhados desbotados do subúrbio, como um batom borrando a paisagem janela até a noite quimera, imensa e mansa. E meus olhos pesados e pousados, como corujas, sobre os telhados do mundo, são apenas duas órbitas perplexas no absurdo. Muito bom, hein, poeta? Esse é inédito? Essa obra é inédita? A Rua da Minha Infância, inédita. Excelente. E tem muito a ver pela influência que eu estou tendo nos últimos anos do Roberto Piva. Já falei Roberto Piva, sim, poeta paulista, né? E antes até de ler o poema, eu queria pedir espaço aqui para ler um poema do Piva. Acho que é um cara que tem que ser relido o tempo inteiro e ser lembrado. Com certeza o espaço é seu, poeta. São dois caras que eu gosto muito, o Drummond e o Piva. Acho que o Drummond não preciso lembrar muito, né? Todo mundo conhece, talvez junto ao lado do Castro Alves seja o maior poeta brasileiro. Mas o Piva é alguém que a gente tem que sempre lembrar o nome, né, como uma cartomante que não deixa a gente esquecer do passado. Cenas de solidão. Paranoia em Astracan, Roberto Piva. Eu vi uma linda cidade cujo nome esqueci, onde anjos surdos percorrem as madrugadas tingindo seus olhos com lágrimas invulneráveis. Onde crianças católicas oferecem limões para pequenos paquidermes que saem escondidos das tocas. Onde adolescentes maravilhosos fecham seus cérebros para os telhados estéreis e incendeiam internatos, onde manifestos nihilistas distribuindo pensamentos furiosos puxam a descarga sobre o mundo, onde um anjo de fogo ilumina os cemitérios em festa e a noite caminha no seu hálito, onde o sono de verão me tomou por louco e decapitei o outono de sua última janela, onde o nosso desprezo fez nascer uma lua inesperada no horizonte branco, onde um espaço de mãos vermelhas ilumina aquela fotografia de peixe escurecendo a página, onde borboletas de zinco devoram as góticas hemorroidas das beatas, onde as cartas reclamam drinks de emergência para lindos tornozelos arranhados, onde os mortos se fixam na noite
e uivam por um punhado de fracas penas, onde a cabeça é uma bola digerindo os aquários desordenados da imaginação. Roberto Piva. Piva. Depois de ter lido do Piva, peço desculpa pelo meu próximo poema. Oxê! A Rua da Minha Infância. A Rua da Minha Infância boia numa poça encefálica. Personagens suicidas saltam dos meus olhos de vernissage e brincam de eternidade no colo chucro da noite. Águas vivas flutuam iluminadas e ácidas pelo meu crânio de porcelana, que o tempo logo esfarela, enquanto meu avô sorri em uma alameda do cemitério da penitência e os barracos do Morro da Fé balançam feito vela na madrugada fantasma da favela. A memória da rua da minha infância gira pombagira bêbada, numa esquina enluarada com um tango de Gardel. Brinca e roça goza a memória nas coxas de Deus, sob os neões vermelhos dos sinais e dos meninos, e dos copos borrados de batom, sangue efêmero do amor. Boteco, solidão, cidade, a morte. A morte, afinal, é como a felicidade, uma ilusão dos vivos. E a morte no final is the end, baby, the doors. É esquecer, esquecer e esquecer, como vagões sem memória no trilho enfeitiçado da noite, locomotiva do Alzheimer de Deus. Provocação. Muito bom, muito bom. Obrigado, poeta, mais uma vez. E agora, chegando ao final, eu lhe pergunto sobre o que você fez agora, o caminho de Compostela, Santiago de Compostela, com a Gabi, né? E o espaço é todo seu. Obrigado, Roberto, pelo convite. Vou agradecer logo que eu vou acabar esquecendo no final. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você, meu pai. É um prazer de estar com você. De estar com você, sempre bebendo, conversando, jogando conversa fora, e de estar no teu canal. É bem legal. Muito obrigado mais uma vez, poeta. Sim, fizemos o caminho de Santiago de Compostela. É algo que eu quero fazer já há bastante tempo. E nessa minha busca por aprofundar a minha visão do mundo, eu tenho nos últimos anos tentado desenvolver algo mais simples, um modo de vida mais simples, né? De tentar me desapegar de todo esse clamor pelo consumo, por status e por sucesso, e tentar uma vida mais simples junto das pessoas que eu amo e fazendo aquilo que eu gosto. Então, já com meu sonho de realizar o caminho e essa minha vontade, essa minha busca dos últimos anos, a gente resolveu fazer esse ano o caminho de Santiago de Compostela. A gente começou em Saint-Jean-Pied-de-Port, uma cidade na fronteira ali da França com a Espanha, e caminhamos, pulamos um trecho porque a gente não tinha tempo para fazer tudo, mas caminhamos até Santiago de Compostela. A gente caminhou no total uns 400 quilômetros, 18 dias caminhando. Foi revelador, assim. Foi difícil. Achei que seria, por eu praticar normalmente atividade física, achei que seria tranquilo, né? Seria uma coisa, mas não, foi bem difícil, né? Coisas acontecem, imprevistos acontecem, e tive uma canelite, caminhei 100 km mancando. A Gabi passou mal um tempo lá, uns dias, então foi... Superação. Desafiador, foi bem legal. Para quem não conhece o Caminho de Santiago, quem nunca leu o livro do Paulo Coelho, o Diário de um Mago, né? Acho até engraçado falando do Paulo Coelho, né? Tenho muito contato com pessoas ligadas à literatura, seja professores, escritores, poetas. De uma forma geral, o Paulo Coelho é muito mal visto na literatura, né? Lamento. E é um cara que eu nutro um profundo respeito. Respeito bastante também a biografia dele e a obra dele. Eu já li bastante Paulo Coelho na minha adolescência, né? Gosto, acho os assuntos, a temática bem legal, né? Enfim, eu comecei o programa falando de fluxo de energia e tudo, então não tem
né? Um cara que eu respeito, que eu nutro um respeito muito grande. Então, quando alguém fala mal do Paulo Coelho perto de mim, eu não vou brigar, né? Mas eu não chega pra lá, não. Não, do meu lado não, né? Então, o Caminho de Santiago, que foi baseado na obra o Paulo Coelho baseou a obra no Caminho de Santiago, são vários caminhos, na verdade, que chegam em Santiago de Compostela, na Espanha. Segundo a tradição cristã, o apóstolo Tiago foi pregar na Península Ibérica, né? E levar lá a palavra para a Península Ibérica, e veio a morrer perseguido, né? Os cristãos eram muito perseguidos naquela época, na Península Ibérica. No local que ele morreu, né, é onde hoje tem a Catedral de Santiago de Compostela, e as pessoas, desde então, e na Idade Média teve um boom, iam a Santiago de Compostela visitar os restos mortais do apóstolo Tiago. E isso deu origem aos caminhos de Santiago, são vários, né? E talvez o mais famoso deles seja o caminho francês, foi o que eu fiz, começa na França e vai até a Espanha, Santiago de Compostela. Foi uma viagem mágica, difícil, né? Terrível e mágica, eu acho que são os dois termos que melhor adjetivam essa viagem. Acho que valeu muito a pena, né? Sem dúvida, reveladora. Reveladora. Tem mais alguma coisa que você possa nos abrilhantar aí sobre... Então, a viagem foi fruto da busca que eu tenho por tentar uma vida mais simples, longe do ego, e levando para o budismo também, né? É uma coisa que eu gosto. Acho que no final das contas o cristianismo e o budismo se entrelaçam no plano energético, né? Acho que é uma pena as pessoas segmentarem tudo, seja religião, seja literatura e também seja política, enfim. O todo, a energia que tem o todo é muito mais reveladora, é muito mais... te propicia muito mais evolução. Concordo. Tiago, eu queria te agradecer. Nós temos aqui um presente, uma lembrança, para agradecer a sua presença aqui no Tertúlia Literária. Mais uma vez eu quero te agradecer, viu? Nós chegamos aqui ao fim. Muito, muito obrigado. Desejo muito sucesso para ti, viu? Eu queria pedir a todos que se inscrevam no nosso canal, ativem aí o sininho. Esse foi mais um programa do Tertúlia Literária, aqui com fundo o nosso Museu Nacional, né? Vintage, né? Vintage. E te desejar muito, muito sucesso, viu, meu amigo? E espero recebê-lo aqui logo em breve aí, tá bom? Vocês vão acompanhando a história do nosso poeta aí pelo blog, como eu falei, pelo Facebook, não é? Pelo Instagram também, por favor, vai estar aqui embaixo, tá? E não deixa de se inscrever no nosso canal lá e acompanhar aqui pelo Instagram o Necos TV. Obrigado.